Eu não vou ficar até o final, não, tá? Lá na metade eu vou começar a gravação. Tá. Eu vou sair, tá? Tá jóia. Tá legal. Bom, gente, já começou a gravação. Tá? Quem vai fazer a prece? O Jorge vai ler a página. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Não com certeza, ou por necessidade, porque Deus ama os que dá com alegria. Paulo, 2 Coríntios 9, é o capítulo, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama e que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas, que espalham óvulos de bondade entre os necessitados sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa vicissitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevivendo o momento de repouso de outubro, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de colaboração do serviço nas palestras, nas relações sociais, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandade não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos produtivos e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Escrito Emmanuel, do livro Pão Nosso. Bom, vou fazer a prece, então. Obrigado, Senhor, por mais esta grande oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em seu santo nome. Agradecemos por mais essa quarta-feira, por mais esse estudo, o Livro dos Espíritos. Que possa o Senhor estar presente conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos enchendo cada vez mais de condições de interpretação do seu Evangelho, da sua doutrina, e que possamos todos nós aqui neste momento sermos abençoados por Ti, assim como todo o restante do grupo, alguns presentes, alguns ausentes, alguns ainda chegarão, e que essas bênçãos não fiquem somente aqui entre nós, que essas bênçãos cheguem ao nosso lar, em toda a nossa casa, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes. Que essas bênçãos cheguem também àqueles que estão doentes, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E chegue também essas bênçãos àqueles que estão em guerra consigo mesmo, em guerra em sua casa, em guerra em seu trabalho, em guerra entre povos, entre países, que possam todos neste momento receber essas vibrações e, a partir de agora, talvez, né, se melhorem, se sintam mais confiantes no bem, que a paz reine em todos os lugares do nosso planeta. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Boa noite, Senhor Alberto. Boa noite, Alfredo. Bom,
Graças a Deus. Boa noite, Sr. Roberto. Hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 557, se eu não me engano. É a última pergunta do capítulo da 557. Meu livro pulou muito. Do capítulo da intervenção dos espíritos na vida corporal, né, Maria? É isso? Bênçãos e maldições. É. Isso. Vamos lá? Todo mundo já está com o livro na mão? Sim. É que o meu livro tem mais ou menos uns 3 ou 4 marcadores dentro. Então, de saber qual é o marcador que eu estou usando é mais difícil. Vamos lá. O estudo É o marcador que de marca. hoje, o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é a 557, que é a parte das bênçãos e maldições. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Uma boa pergunta, né? Só uma coisinha. Hoje eu cheguei uma pessoa, sabe que eu sou espírita, né? Olhou assim, incorporou o Chico Xavier. Ai, meu Deus, quem dera, né? Ai, Consuelo, Pessoa boa noite. generosa. Nossa, ele riu muito, que ele sabe, né, quem é o Chico. Boa Ele é noite a todos. simpatizante. Boa Boa noite, noite. Consuelo. Foi muito engraçado. Mas veja bem, não deixa de ser para cima de mim, foi jogado uma benção. É isso? Uma comparação com um ser tão, né, digamos assim, bem mais evoluído do que, né, que eu, né, eu acho que para mim. Então, essa questão de bênção e maldição é uma pergunta interessante. E quando eu cheguei em casa agora à tarde, era tipo 20 para as 5, não, era 5h20, aliás, estava aqui minha sogra e minha cunhada. E minha sogra, toda vez que vem aqui, faz questão de, né, abençoar os 2 netos e a filha. Né? Então a gente pergunta, a pergunta do Kardec é: essas bênçãos alcançam? É uma coisa interessante. É uma pergunta que nós podemos nos fazer. Nós não estamos falando de bênçãos. Essas bênçãos alcançam o seu alvo, o seu objetivo? O Kardec vai nos falar sobre isso na resposta. Mas a gente tem que lembrar que no universo tudo é o quê? É vibração. Tudo é vibração. E essa vibração, né, tem como, assim, digamos, que vai dirigir essa vibração, que é o pensamento. Tá? Lembrando, lá na pergunta 89 ou 90, se eu não me engano, né, que Kardec pergunta aos espíritos se o pensamento é o espírito. Os espíritos respondem, é um atributo do espírito. Por isso que quando falam no livro A Gente sobre que o pensamento é a vontade do espírito, está entrando nessa questão da bênção e da maldição. Então, tudo no universo são vibrações. Tudo, tudo. A matéria existe, desde 1926, se não me engano, na teoria da relatividade, o Einstein nos garante que ela não existe. A matéria não existe. É uma energia coagulada, ou seja, com a vibração bem lenta. Né? Então, essas vibrações que nós utilizamos, né, o pensamento as dirige, mas ela tem muito a ver o quê? Com o sentimento, com aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Aí eu penso, infelizmente, ontem um amigo meu também perdeu o dedo na máquina, tá? Eu soube hoje de manhã, fiquei muito chocado por ele, até peço os bons espíritos, né, que eu o ajude, mas já está em casa. E na hora que eu soube, por um acaso eu liguei para ele, ele me atendeu ainda no hospital e falou: pô, estou no hospital, aconteceu isso. Né? Os meus sentimentos para ele, que você é uma pessoa muito, poxa, muito boa, muito tranquila, tá? Puxa vida.
procurei mandar o melhor de mim para ele. Isso é uma benção. Toda vez que nós olhamos para alguém, tá? Amigo, parente, filho, mãe, pai, e lançamos um pensamento positivo, amoroso, afetivo, são bênçãos. Tá? Assim o oposto. Esse que é o grande problema. Quando nós estamos agindo nesse lado aí, amoroso, afetivo, bem sentimental, né? Tá tudo bem. O problema é que Jesus nos fala, até aquela passagem que ele fala, ó, quando viste uma mulher e pensasse que já adulteraste, ele está sendo bem claro em relação ao pensamento. Deixa eu tentar tirar o óculos, acho que agora melhorou. Ele está falando, né, sobre essa questão dos nossos pensamentos. Quando nós também nos dirigimos, né, puxa vida, se eu pudesse eu matava esse cara. Será que esse pensamento atinge a pessoa? Essa é a pergunta de Kardec. Para o bem e para o mal. Né? Será que atinge? Então, nós podemos enviar as bênçãos, podemos enviar as maldições. Só que as maldições, tantas vezes como as maldições, não é somente dentro da palavra fechada, bênçãos e maldições. Não é somente como minha sogra chega aqui e fala, benção meu filho, benção minha filha, benção meu... Né? Ela é muito ampla, essa palavra. Ela tem um leque enorme, assim como a maldição. Pensei mal, já estou amaldiçoando. Desejei qualquer coisa, não precisa falar, maldito seja, né? Agora, a Kardec, eu repito, a pergunta é, alcança as pessoas? Se alguém pode dar aí, falar alguma coisa sobre isso aí, para a gente já ter a resposta ali bem explicadinha? O responsável por tudo é o pensamento, é a força do pensamento, né? Pro bem ou pro mal. E também a pessoa que dirigiu o pensamento aí que o Roberto está comentando, e tem um receptor. Então, aí o instrutor Albério, lá acho que é mecanismo, ou domínio, acho que é domínio da mediunidade, ele faz uma representação lá, plantando, por exemplo, pés de laranja no meio de abacaxi, de algumas outras plantas, a laranjeira não vai produzir eficientemente. Então, algumas criaturas, às vezes, algumas pessoas, né, que o sentimento dela, porque tudo está forcado aí, essas maldições, às vezes, questão de sintonia. E o receptor também tem que ter um bom estado para ele receber. Aí, no mesmo livro também, lá, tem qual é o nome do menino lá, daquele, estudando a mediunidade, Martins Peral, acho que é Martins Peral. Ele cita a questão do passe, né? Porque o passe é a distância. Da mesma forma, como o Roberto comentou aí, o indivíduo que tem uma bronca de fulano de tal, ele está omitindo seu pensamento. E tem um livrozinho do Chico Xavier, antigo, um livrozinho pequenininho, eu lembro disso daí do século passado, ficava na máquina da costura da mamãe. Aí eu peguei, eu li aquilo e falei assim, caramba, o que o Chico falou aqui? Ele citou assim, ó, vou tentar representar na íntegra. Quando aquele que está no Evangelho, antes de colocar sua oferenda no altar, vá reconciliar com seu adversário, o inimigo, sei lá o que for. Então, aí ele recomenda, o Chico recomenda, porque eu não me lembro qual é o espírito, obviamente, que estava ali passando a informação. E disse assim, se a pessoa foi para um outro estado, fora do país, você perdeu o contato, pensa na pessoa e direcione o seu pensamento e vá, porque vai ser dirigida uma parte sua, que é a nossa energia magnética, propriedade do perispírito. Nossa, né, que tem muitas coisas ali, tem fundo vital, tem tudo. Então, se a gente mandar um pensamento de ódio, de raiva, é maldição, né, querendo que o cidadão tome chumbo grosso. E para finalizar,
Se é algo de bom, você está enviando. E se a criatura ela não está sintonizada, muitos de nós achamos que isso se perdeu. Não, perdeu não. Porque essa energia vital, aí eu não sei como é que se procede isso. Porque ela fica circulando, né? Aí eu não sei. Fica circulando porque isso vai ser aproveitado a benefício daquele a quem nós enviamos a onda de bom pensamento. Bem, aí eu coloco como questionável, tá? Mas tem fundamento, né? E é isso que mais ou menos eu tenho aqui uma ideia, né, dessa questão. Finalizando agora, porque lá no livro, eu acho que Entre a Terra e o Céu, daquela garotinha chamada Preces Refratárias, acho que é isso. Que vai, ela faz a prece, vai, bateu num lugar, bateu no outro, bateu não sei aonde, foi parar lá no colo do Clarence, lá em nosso lar. Que ele viu, né? Porque então Deus não, ele não dá ênfase às chamadas maldições, né? Mas ele dá ênfase ao melhor sentimento, o de bom que sai. Então, umas palavras do coração, é do coração, não é palavra cheia de cunho intelectual. Não, não, é palavra modesta e simples, é isso que o alto e os espíritos dão mais importância. Alguém mais quer comentar? Nós falamos no início sobre vibração. O Jorge falou aí sintonia. A pergunta de Kardec é essa. Deixa eu botar o óculos, gente, poxa. É para aqueles sobre quem são lançadas. Aí vai entrar nessa questão da sintonia, onde eu estou vibrando. Se eu estou, né? Sou bom, né? Estou recebendo isso, né? Receptor ou não. Isso é uma questão muito importante. Por exemplo, eu no Centro Espírita eu ouvi várias vezes em palestra essa conversa da se eu sair de casa de manhã, houver um despacho na minha porta, né? Eu tenho várias opções. Um falar, meu Deus do céu, fizeram esse despacho aqui, né? Vou limpar isso aqui, vou pedir licença, né? As entidades estão aí, limpar, etc, etc. Assim como, né, o outro pensa, meu Deus do céu, já sei até quem fez esse despacho e para quem foi. Olha só. Outra opção. Meu Deus, eu já sei quem é. É o fulano que tem raiva de mim que fez esse despacho. Não é isso? Então, quem está mais... em qual situação? Eu coloquei três situações. Né? Em uma quarta situação, olhar para o despacho e ir embora. Não dá nem bola para ele. Qual a situação que eu estou... Não vou nem falar mais receptivo, bem receptivo. É a situação de quê? Poxa vida, eu sei quem fez esse despacho e foi para mim. Então, tanto a bênção como a maldição que me são endereçadas vão chegar até mim sempre. Vão chegar até mim, com certeza. Kardec vai colocar isso na resposta. A minha vibração, a sintonia, é que vai dar a brecha ou não. Mas a bênção tem uma vantagem muito grande. A bênção é o bem. Às vezes eu não mereço nem essa bênção. Mas a pessoa que emitiu com muito amor mesmo, né? E isso pode me ajudar futuramente, ou na hora ou futuramente. Pode ser que naquele momento eu estivesse pensando até em fazer algo de ruim, algum mal, e venha esse pensamento, né, do bem, né, ou dar uma travada ali, né, tá mal-humorado, com raiva, com ódio, dá uma travada. A bênção tem essa grande vantagem, que é o bem. Onde existe o bem, não existe o mal. Mesmo o mal estando ali, o bem consegue se sobrepor. Porque o mal é a ausência deste bem. É simplesmente a ausência do bem. Por isso que, né, o Jorge falou a questão da prece lá à distância.
é muito importante essa questão da prece à distância, realmente. É que, de uma certa forma, nós estamos orando o quê? Nós estamos jogando bons sentimentos, seja para o desencarnado, seja para o encarnado. É isso, nós estamos emitindo bons pensamentos. De alguma forma, vai influenciar esse irmão, essa irmã, seja quem for. Para a maldição, eu estou falando que ninguém é invulnerável à maldição. Mas, infelizmente, a grande maior parte de nós ainda está muito assim frágil. O Jesus fala no livro Boa Nova que o homem da Terra, em sua maioria, não é ruim, é frágil. Por que nós somos frágeis? E nós ainda entramos muito nessa sintonia do mal. A questão do pensamento pesado, pensamento... Essa é a nossa fragilidade. O senhor Roberto falou ainda há pouco aí. A questão do pensamento. Né? Nós, infelizmente, vemos a notícia na televisão, já tomamos um lado ou outro. A gente não consegue ficar neutro, imparcial. E assim por diante. E isso tudo tem muito a ver com bênção e maldição. A gente pensa que é só aquele Deus te abençoe, meu filho, o maldito esteja. Né? Não. Abrange muito. E essa questão de vibração, tá? E sintonia é o que vai realmente comandar isso aí. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu estava, depois do almoço, estava deitado assistindo o Divaldo, uma palestra, isso está na rede social, aí no YouTube, tratando das questões, mais ou menos isso que nós estamos conversando, mas não é, ele está falando dos momentos regenerativos que nós estamos vivendo. Ele falou em crises, e essas crises, na verdade, é uma bênção. Por quê? Nós precisamos estar bem antenados com relação a a situação. Ele falou que muitos de nós desejamos ter isso, ter isso, ter isso, ter isso, ter isso, ter isso, e aquilo sempre de último tipo, pererê, pororó, pororô. Aí quando aparece alguém quer dizer, com situações apelativas, que nos últimos momentos a gente tem visto muito isso, e às vezes essa situação apelativa fica muito no interesse pessoal, aí, isso é palavra de Divaldo, tá? Vocês vão falar assim, o Jorge está inventando aí. Posso estar acrescentando alguns ingredientes, né? Que é a minha palavra, o que eu copiei e que eu estou passando. Enfim, e nós temos, como você acabou de comentar aí, a gente fica, né, focando aí, rede, que é fulano, que é beltrano, que é ciclano, escutando aí a opinião de terceiros, e às vezes o terceiro fica induzindo e a gente cai na esparrela e é arrastada. Né? Então, aí nós estamos causando um mal desgraceira, um mal danado, desculpa aí a expressão, né? Até para o meio ambiente que vai nos afetar. Porque se eu estou emitindo, isso está me afetando também. Vai me trazer prejuízo de saúde. Isso é o Divaldo. Agora eu vou citar os casos que aconteceram com o André Luiz. O André Luiz narra isso no livro Nosso Lar. Ele botou muitos casinhos ali, né, que depois que ele acordou, ele botou muitos casinhos ali, e esses casos é para nos chamar a atenção. Né? E muita atenção em relação ao comportamento. Por que ele disse na questão do óbito? Ele nunca falou que ele morreu de sífilis quando chamavam ele de suicida. Não. Eu fiz cirurgia, eu morri. Como é que é? Eu tive foi um câncer, uma oclusão intestinal. Ele coloca tudo isso. Mas lá, ele coloca os casinhos, que ele foi isso, que ele foi aquilo, que ele não gostava disso, gostava daquilo. Se eu não me engano, a Conselho acho que abordou isso aí na última live aí, no último trabalho aí, né? Comentando em questão do comportamento do André. Então, ele deixa isso para a gente, né, como uma brecha para nós avaliarmos nosso comportamento. Hoje eu estou começando a enxergar um pouco mais.
Nunca é tarde, né? Você tinha falado um negócio sobre a questão das vibrações do bem, né? Isso é uma coisa muito importante também, que eu não comentei, né? Quando nós mandamos um bem para alguém, logicamente que existem outros, mesmo que não atinja a pessoa que nós desejamos que faça o bem, aí existe também uma corrente de vibrações boas. Ela se une, sim, ela se junta, né, digamos assim, né? Ela acrescenta, né? Essas vibrações estão ali formando entre aspas, um todo de bem. Assim como a gente comenta muito aqui sobre a questão, né, que a gente chama de psicosfera, né? Que infelizmente a nossa psicosfera aqui do nosso planeta é pesada. Por quê? As maldições, os maus pensamentos se unem, né, com aqueles que são, né, estão em sintonia. E como grande parte do planeta, infelizmente, os pensamentos são muito pesados ainda, são maus, e se torna essa questão que a gente sempre fala da psicosfera do planeta, que a gente, querendo ou não, a gente ainda se sente um pouco atraído para isso. E a nossa luta tem que ser com isso aí. Por isso que o tal do orar e vigiar, né, que Jesus aconselha, para a gente não entrar nesse clima. Tá? Então, essa questão do pensamento, eles vai ter sempre vai ser sempre, de alguma forma, ser utilizado para o bem ou para o mal. Agora, né, nós, ainda na nossa situação, infelizmente, temos essa dificuldade dos bons pensamentos e temos facilidade com os maus pensamentos. Como diz o Paulo, né? Ele fala, como é que ele fala? Não tudo posso, nada, nem tudo me convém, não. Ele fala, o bem que Tudo eu é quero... permitido, mas nem tudo, né? Não é lícito, uma coisa assim? Não, ele fala, o bem que eu quero, Ah, não não faço. faço. Ainda O não mal que eu faz. não quero, eu faço. Eu faço. Não é isso? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Ele inverte, né? E é isso aí, nós estamos nessa aí ainda, mas estamos lutando para sair disso. Como diz o Alexandre, sair do chiqueirinho, sair da lama, né? Mas no Missionários da Luz. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Liz, Consuelo, Elisa, seu Roberto, Jorge. Então, vamos embora. Bora, gente. Eu vou botar uma palavra aí que não falaram, mas que tem isso tudo aí que vocês estão falando, que é a intenção, né? Sim. É uma palavra mais popular, vamos dizer assim, que é a intenção que é recheada da vontade da pessoa e impulsiona as palavras, né? E impulsiona seu pensamento, transformando ele em palavra. E quando você quer abençoar alguém ou amaldiçoar alguém, que a gente amaldiçoa às vezes no automático, né? No automático. Dizer assim, foi sem querer. Não, a gente teve aquela intenção. Por mais que a gente queira se auto-perdoar, a gente teve a intenção, né? Assim como a gente tem a intenção de abençoar alguém, alguma coisa, dizer graças a Deus, poxa, deu tudo certo, que bom e tal. Você tem a intenção de fazer aquilo porque aquilo realmente para você foi um grande acontecimento, né? Foi uma grande misericórdia. Mas do outro lado você também faz o que você quer. Então você tem a intenção de fazer. Você é testemunha, Edilson? Não, isso é a vida mesmo. Isso é a vida, é o dia a dia Verdade. da gente, tá? A gente, na resposta, vai ver sobre essa questão, né? A intenção tá, infelizmente, é isso aí. Vai nos movendo, né? Porque a intenção, a intenção que você pensa e a intenção que você joga na palavra que você vai falar. Então você tem a intenção de transformar o pensamento em palavra, aí você vai e fala. Se você não tiver intenção, se você quer que ele seja só um pensamento, não tem a intenção de passar ele para frente, você vai ficar com a boca fechada. Mas aí tem uma anomalia aí dessa história aí, né? Tem problemas aí que foi mal curado, ainda não passaram o remedinho saudável. Pois é.
A gente já está curado? Não. Então, Entonces, né? Mas a gente tem que ser prático, né, também, né? Pô, você tá andando na rua, né? Tá atravessando no sinal lá, o sinal tá fechado, tudo, aí vem uma moto, passa, né? Passa, você quase te joga no chão. Você vai abençoar o cara? Não, você vai pensar logo, desgramado, né? Para não dizer outra coisa. Não, mas, então, gente, é automático, não tem como. Ah, Deus te abençoe. Ah, eu não sou Chico Xavier, sinto muito. Sabe? Eu acho que Mas o Chico Divaldo, eu acho faria que nem isso, né? Divaldo abençoa. A Chico faria, agora, acho que nem Divaldo faria isso. Né? Pelo que a gente vê de Divaldo, acho que nem Divaldo faria isso. O Você Chico me fala, meu desculpe, mas filho. a gente está num mundo e a gente não pode mentir para a gente mesmo. Né? Quando o cara te rouba a tua conta, entra no celular, rouba a tua conta, ou te passa a conversa. Por exemplo, quase que eu caio numa de pagar a energia solar. O Luiz atrasou 2 dias, eu recebi uma ligação dizendo que era do banco. Ah, a senhora paga aqui, que é com desconto, paga nesse coisa aqui. Eu estou ouvindo. Ô, Luiz, desliga isso, que isso aí é enganação, é enganação. Você acha que eu desliguei o telefone e abençoei ele? Quase que vai lá 1.000 e tanto para ele? Não dá, né, gente? Não tem condições. Mas o que a gente acabou de falar? A gente ainda não está curada, a gente ainda precisa de remedinho. Mas não acho que não é uma questão de curar, não, gente. É uma questão do mundo que a gente está vivendo. A gente tem que ser realista, não dá? O Consuelo, nós temos que ser realistas, mas veja bem, nós estamos aqui aprendendo para modificar o mundo. Isso aí também, ou seja, nos modificando para modificar o mundo. Né? Eu sei que isso tudo acontece. Eu, agora mesmo é pouco difícil, mas foi 60 e poucos reais. Né? Passei um zap pro cara, meu filho, se você acredita em Deus, puxa vida, tome cuidado, né? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, tá? Fica com Deus, não xinguei o cara, não falei mal, nem nada, e realmente, né? Eu fico pensando, uma pessoa que dá um golpe no outro, não é só em mim, deve ter dado em várias pessoas, né? De uma merreca, ela vai fazer um valor alto, né? Iludiu, enganou, vai ter um quê para ele depois? Não vai ter boas coisas. É isso que eu te falo. Até que o Chico faria, se o Chico mas fosse. Ouça bem. Está no mundo se o assim. Chico. E ele sabe que ele está fazendo é errado, né? Ele sabe. Não precisa ter religião para você saber que você tá errado. Não precisa ter religião para saber que matar, estuprar, cortar o corpo é errado. Né? Mas não nós já temos né? que orar para essas pessoas, tá? Essas pessoas não precisam mais de maldições, eles já estão amaldiçoados por eles mesmos. Então, nós temos que orar por eles. Nós estamos aqui Eu para acho que só não lançar bênção. amaldiçoar já é um grande passo, sabia? Não. Pergunta 64. Vamos ler a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, para ver se isso aí tem fundamento ou não. 642, logo ali na frente. Vamos ler ela. Olha só o que vai falar essa pergunta. Essa pergunta é meio chata. Vamos lá. Eu ainda não cheguei nela, não. Cheguei nela. Não, eu ainda não cheguei. Eu passei direto. Acho que não. Hoje o livro está brincando comigo. 642. Achei. Ó. Tem uma cola aqui escrita assim, Prefácio no Mundo Maior. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Quer dizer, o cara quase me atropela, eu não vou nem xingar ele, não. Ele está errado, eu reprovo o que ele fez, etc, 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 mas não vou xingá-lo. Não estou praticando mal, acho eu. Olha essa resposta. Vamos lá. Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Isso aí é terrível.
Porque Mas eu acho que isso aí tem ações, né, o Afrânio? Você não xingar uma pessoa que está te fazendo mal, não desejar um mal para ela, já é alguma coisa. Agora, praticar o bem, eu acho que é prática, é ação, sabe? É não, ação mesmo. É você ir olha lá, só. você ajudar, você Não, o ouvir. Chico, eu tenho certeza, se o Chico fosse atropelado assim, o cara desse aquele sustico, o Chico falou, Ah, não, mas meu aí é filho, simples da toma conta. cuidado, você está com muita pressa, pode se machucar. Olha só o que o Eu Chico falaria, sei, Afrânio, mas né? a gente, é como você fala, a gente está no chiqueirinho ainda, e a gente não é perereca, a gente não dá salto. Sabe, Temos eu que acho que é pedir limpar nossos muito. pés do chiqueirinho. Não, pastor, eu Ó, concordo com o que você está falando, mas nós temos que mudar. Veja bem, não é o mundo que tem que mudar. Isso é muito importante para a gente. A mudança é nossa, de cada um. Eu não estou falando que eu sou santo, não, pastor. Estou falando que eu não xingo ninguém, que eu não reparo certas coisas na rua que acontecem comigo no dia a dia, né, meu? Certas coisas interessantes mesmo acontecem que eu fico olhando. Não vou falar que não é nada disso, eu também estou nessa situação. A Elisa falou ainda, nós ainda não, o remédio ainda não fez efeito. Mas vamos passar, tentar pelo menos, né? Esse que é o grande problema nosso. A gente tem que sair um pouco dessas. Tentar. Quando vê que está errado, pensando, peraí, deixa eu fazer uma prece aqui para esse indivíduo que o que eu estou aprendendo é isso. Mas já pensei mal, não nego. Né? Mas vou mudar minhas vibrações em relação a esse sujeito, a essa pessoa. Né? É difícil. Mas nós temos que ter assim, o primeiro, que nem o ditado chinês, né? Quer andar uma milha? Dê o primeiro passo. Né? Eu concordo plenamente com o que você está falando. Estou mas é contra, isso que não, eu estou mas o falando problema com você. Eu acho que o é nós primeiro temos que dar o passo primeiro não passo. desejar o mal. É o primeiro Né? passo. É não Um desejar o mal, porque remedinho, eu acho que antes a gente voava em cima, né? É, Há remedinho um que a é uma tempo Elisa, coisa. atrás, a gente voava. remedinho que a Elisa falou é o peso da cruz. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz É, e siga. É o é. remedinho que a Elisa falou aí. Ninguém quer É. aturar no ombro o peso da cruz. Bom, vamos continuar a pergunta agora. Voltar lá para 557. 457. 557. Já Não tá, volta para já. 459, não, pelo amor de Deus. Não, eu ia falar 457. Eu falei 459, que é a famosa, pode Eu influenciar os nossos sei, pensamentos. é aquela Né? famosa, mas Aquela famosa. Não, não volta lá, eu não. ia falar 457. Não sei nem se tem ônibus com esse número, eu ia falar 457. 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta e o culpado perante ele se torna o que a profere. Olha só, a resposta começa com a palavra, né? Deus. Porque já foi falado aqui, um de nós falou, não sei quem, que nada acontece, isso vem várias vezes no livro dos Espíritos, sem a permissão de Deus. Então, o controle de tudo está nas mãos deles. E nós vamos entender isso logo na primeira pergunta, que é a 558 do próximo capítulo, que é da ocupações dos espíritos. Nós vamos entender. Controle de tudo, Deus. Nada acontece sem a sua permissão. Quando algo me atinge, né, passa pelo crivo dele. Quando uma maldição me atinge, eu pelo menos me dá né, dá uma balançada aí, né? Tem a permissão dele. Tem um porquê. Isso é muito importante para nós. Né? É a questão do que eu falei. Eu levei um golpezinho. E aí vai. É o nosso mundo de hoje. Coitados dos que fazem isso. Tá? É isso que está. Essa questão de bênção e maldição, para a gente prestar atenção aonde o que nós devemos lançar. Lançar. Tá? A gente tem as nossas vibrações. Né? Nós temos que mudar. Realmente nós estamos ainda muito violentos. É o que eu falei ainda há pouco. A gente vai ver
qualquer noticiário na TV, a gente escolhe logo um lado para torcer. Olha que coisa errada. A gente não sabe o que está vindo por trás daquilo, por que ocorreu aquilo. A gente escolhe um lado para torcer, contra ou a favor. A imparcialidade não existe ainda em nós. Nós temos que criar. Era o Chico. O Chico era imparcial. Ele sabia que lá por trás, né? E às vezes nos dá exemplo, né? Que ele também era imparcial, mas aquilo é mais didático. Aquela história. Ele fala que todo dia passava, tinha um cara jogando sinuca. Aí tem até a ver com o que a Consuelo falou aí agora, já é alguma coisa. Aí ele chega, pô, Emmanuel, eu trabalhando, dando duro, andando nesse sol quente, pegando carona em carroça, tomando chuva, tomando sol. E esse cara o dia inteiro aí jogando sinuca. Meu irmão, deixa quieto isso aí, Chico. A outra encarnação atrás, ele era serial killer. Agora, pelo menos, ele só está jogando sinuca. Ele não está fazendo tanto mal, né? Está perdendo o tempo dele, né? Podia estar fazendo bem. Mas já é um grande passo. Começou né? a reverter a situação dele. Mas o problema nosso é que a gente está aqui sentado estudando isso. Então, a nossa responsabilidade se torna maior que o cara que estava jogando sinuca. Assim como a do Chico. Aquilo é muito didático. Tenho certeza que o Chico não jamais faria aquilo. Mas, né, para sair mais um ensinamento para nós, ele cria a situação. Vamos lá, Liz, continua aí a resposta. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Olha só o que aqui está os espíritos estão falando. Como temos dois gênios opostos, ou seja, nós ainda não conseguimos, né? E a nossa balança, eu acho que o mal que está aqui, não o bem, não. É isso que a gente quer reverter. Né? Botar o mal embaixo e o bem em cima. Por isso que a maldição ainda nos atinge. Nem que seja somente na matéria. Uma dor de barriga, uma tonteira, né? Eu estou me sentindo mal agora, esse ambiente está pesado e tal. E aí vai. Vamos lá. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Se a pessoa não merece realmente aquilo, também pode ter essa prova, porque precisa da prova. Já é outra questão. E a gente também tem que pensar nisso. Nós precisamos evoluir, crescer. Né? Se nós já estamos bem em determinados pontos, de repente aquela prova é que vai nos, né, mostrar que realmente nós estamos bem e vai nos fortalecer. Tudo está na mão de Deus. Né? Realmente a inteligência suprema e nós temos muito que aprender ainda. A nossa caminhada está, acho que bem no início mesmo. Bem no início. Vamos lá? Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquilo que a merece. Não. Esse final dele falou sobre isso. Nada acontece com a permissão de Deus. Nada, nada, nada. Tudo está, né, sob o controle dele. Às vezes a gente está vendo essa bagunça aí no planeta, aí tá. Né, Jesus, no sermão profético, fala um monte de coisa a respeito dessa bagunça aí. Né? O Apocalipse de João, né, fala sobre isso aí. Depois de toda essa bagunça, as 7 estrelas, 7 igrejas, 7 não sei o que a gente tem que decifrar aquilo, né? Depois que a gente decifrar aquilo, consegue ler o Apocalipse. E aí a gente vai ver que a bagunça toda que está aí, está lá, né? Toda essa transição planetária está no Apocalipse. E no final o que acontece? Vem a Nova Jerusalém, já no finalzinho do livro Apocalipse, é o último livro da Bíblia. A Nova Jerusalém, que é o quê? A nova humanidade. Essa é a humanidade que, né, transforma. Nova humanidade não, desculpe. A humanidade transformada. Tá? Então a bagunça faz parte, tá? Faz parte do que está acontecendo aqui. Ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa?
Podemos ir para a próxima pergunta? Por mim podemos. É para Todo mim mundo também. calado. Não, o Jorge saiu porque ele tinha outro compromisso, tá, gente? Por isso que ele não está aí. Bom, então vamos lá. Eu estou tentando botar um negócio no livro, não estou conseguindo. Vamos lá, então. Nós vamos começar um novo tópico do Livro dos Espíritos agora. Sim. Capítulo 10. Das ocupações e missões dos espíritos. Encarnados ou desencarnados? Dos espíritos. Não está dizendo aí. Dos desencarnados. Nós estudamos ainda há pouco o quê? A intervenção deles, né? A intervenção deles aqui. Agora, as ocupações dele lá em relação cá também, né? É muito importante a gente saber. Eles esqueci de falar. Uma distração minha, tá com E maiúsculo. É. Então, você tem aí em mãos o livro Caminho da Luz? Ou fica difícil? Eu esqueci de te falar. Caminho da Luz. Consuelo tem aí na tua biblioteca, Consuelo, lá do Caminho da Luz, que a Elisa tem 5 ou 6 exemplares. Tem. Não? O 5 ou 6 automático exemplares dela não tem, não. Eu tenho um de cada um. É Caminho da Luz e o outro é o... Seu Roberto, tem o livro aí na mão? Isso saiu de novo. Quando eu ia perguntar a ela, Nisso, tem um livro aí? Acho que ela foi lá buscar. Ela falou que a internet dela não tá boa, né? Ela disse que de vez em quando ela ia sumir. Sumir é ótimo. Tá aqui o livro. Esse livro é de 17 de agosto a 21 de setembro de 1938. Meu pai é de 36, meu pai tinha 2 anos quando começou. Bom, vamos lá ver a pergunta 558, depois eu te falo logo no início que eu vou falar. Tá. Vamos lá. Pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Quer dizer, Espíritos com E maiúsculo. desencarnado. Eles só estão preocupados nessa questão da melhora, né? Tem que, poxa, evoluir, crescer, onde no mundo que eu estou, etc. Quer dizer, de uma certa forma, sim. Só que os espíritos que a Kardec está se referindo aqui são espíritos superiores, espíritos puros, né? Não podemos falar perfeito, perfeito só o pai é. Quase que perfeito, digamos assim. Tá? E vamos ler a resposta, depois vamos ler, quem tiver com o livro aí, Caminho da Luz, vamos escutar um negocinho a respeito de Jesus, tá? E para a gente compreender essa história aí, tá? Vamos ler logo a resposta? Tá. Então, alguma coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente, concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Muito bem. Olha só, a primeira parte dessa pergunta concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, né? Cujos ministros eles são. Essa resposta é maravilhosa em relação a esses espíritos. Daí faz a comparação conosco, né? Conosco encarnados, né? Que aqui há a fadiga corporal e as angústias das necessidades. Mas que nós estamos em crescimento, em evolução, né? Nós estamos passando por as nossas necessidades e aprendendo. Mas essa turma que está lá no alto, né? Bem acima de nós, o livro Caminho da Luz, no início, nos fala um pouquinho sobre Jesus, para a gente entender um pouquinho de Jesus, entender um pouco da turma que acompanha ele. Tá? E logo no capítulo 1, Elisa,
A Gênese Planetária. Vamos ler esse Qual a aí, a pergunta? comunidade. Não, vamos ler no livro A Caminho da Luz, a Gênese Planetária, A comunidade de espíritos a puros. comunidade espiritual. Vamos ler só esse item, depois a gente vai pular, tá? Tá bom. Peraí. Desculpa, gente. Gente, roubaram a minha página. É golpe? Achei. A Gênese Planetária, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, o que está falando aqui, né? Deus no comando e os seus ministros aqui, está falando do nosso sistema, tá? Nosso sistema. Logicamente, isso aí, em relação aos outros sistemas, à própria galáxia, aos sistemas de galáxias, né? É parecido. É só muda o grau dessa rapaziada. Então, muito bem. Nosso sistema tem, né, a turma lá que está lá no Sol, tem a turma que, além de Jesus, que está aqui na Terra também, está em Júpiter, está tomando conta no plano espiritual, etc. Esses espíritos geralmente, raramente se encarnam, né, ou reencarnam. Mas vamos lá. Então, veja bem, estão fazendo o que aqui? Né? Em cujas mãos se conservem as rédeas diretoras da vida. Aliás, desculpe, ser eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, ou seja, Deus. Eles já foram escolhidos para isso, já têm capacidade e condições. Então vamos continuar. A gente entender o que é que esses espíritos estão fazendo aqui. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Bom, essa é o que está falando aqui, essa comunidade de seres angélicos, de qual Jesus é um membro divino. Olha só. Então, esses espíritos aqui, pelo que a gente está entendendo, que está nessa pergunta aqui, Jesus é um deles, não é isso? Mas vamos pular eles agora, a ciência de todos os tempos. Vamos ver o que está falando mais alguma coisinha aqui. Bom, a ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual, exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana e sua personalidade. Bom, na época que alguns desses missionários estiveram aqui também, sob a coordenação de Jesus e de Deus, a gente pode falar do Krishna, do Buda, do Sócrates. Eles viveram a época. Eles têm alguma coisa que ainda está presa àquela época, está falando aqui, mas eram espíritos divinos. Sócrates é considerado. Naquela entrevista que o Chico Xavier dá para a revista da LBB em 1954, ele fala que já houve 3 ministros de Jesus que reencarnaram entre nós, que é justamente Buda, Sócrates e Krishna. Quer dizer, são ministros que tiveram aqui, de Jesus, que ajudaram na construção do orbe, tá? Bom, vamos agora pular, Elisa, para a parte 2 desse livro, só para a gente dar mais uma lidinha aí sobre as construções celulares. Que página é, Fran? No meu é 20, não tem página, né? Mas é depois da 23. A vida organizada, as construções celulares, capítulo 2.
Ah, você não está com o livro, não, mas está com... Não, estou com o livro. Era só para adiantar, para não perder tempo. No 23 é a solidificação da matéria. Agora nós vamos para a vida organizada, as construções celulares. Já está... Eu estou pulando, não estamos falando sobre como foi criada a Terra, saiu da Termonucleação nebulosa do Sol. terrestre. Não, nada disso, Achei. pulei tudo. Só para falar sobre esses missionários que estão lá na pergunta, que falam que não estão só cuidando do seu melhorar, né, pessoalmente, estão cuidando de nós. E agora vai falar sobre, né, alguma coisa que aconteceu aqui no planeta. Vamos lá. As construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Olha só, a Terra está em formação, lá no capítulo anterior, está falando sobre, né, a nebulosa que veio, né, foi o pensamento moldou, depois começou a resfriamento, etc. Está falando tudo do capítulo anterior. Agora a Terra já começa a dar condições, tá, para as primeiras vidas. A gente está falando as construções celulares. Então nós estamos só mostrando aqui, e quando falou aqui, vai falar aqui sobre você já leu o primeiro parágrafo, Elisa, não, né? Já Dos sob a operários espirituais. orientação misericordiosa. É, tá. Laboravam, você trabalhava na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Qual será o nível desses operários espirituais a que já Emmanuel se refere aqui? Nós temos hoje aqui o pedreiro, o engenheiro, o carpinteiro, né? O pessoal que constrói foguete, o pessoal que constrói navio, computadores. Aliás, nós temos que ver que nosso planeta, nessa questão, por exemplo, da computação, televisão, celular, é uma turma que mexe nisso, que, digamos assim, que vai aperfeiçoando, consertando não, aperfeiçoando, criando, né? É uma turma que está num nível intelectual também maior que uma grande maior parte da humanidade, né? Cara que bola um novo tipo de celular aí, que de vez em quando muda tudo, né? Nova televisão. Realmente o avião e o carro e o navio que ainda estão numa fase, né, que só melhora um pouco, dá uma tapeada e melhora um pouco. Mas daqui a pouco vão fazer coisas aí que a gente vai ficar, né? Esse lance da anulação de gravidade, anular a gravidade, vai modificar mais ainda. Então a gente imagine esses operários, entre parênteses aqui, espirituais. Eles não estão preocupados em se melhorar, eles estão se melhorando porque estão trabalhando. E muito. Para quê? Preparar um planeta para receber uma humanidade. Alguns bilhões de espíritos no nível hominal e alguns sem número nos outros níveis. Né? Vem os elementais, aí vem lá os vegetais, animais, não sei o que mais, né? Os tantos de pessoas que habitam num planeta desse. Então, essa pergunta, quando fala aqui, concorre para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, é uma pergunta, é uma resposta muito forte. Por isso que eu estou lendo isso aqui, para a gente ter uma noçãozinha, ter pelo menos uma ideia de quem são esses espíritos. E depois a outra pergunta, não vai dar tempo hoje da gente ler, a 559, já vai ser o oposto, tá? Mas deixa para a semana que vem. Vamos ler mais um pouquinho, Elisa? Aí mesmo, continua aí mesmo. Como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Olha só, organizando as células. É uma coisa que a gente nem imagina o que é isso. No livro Missionário da Luz, o Alexandre, né, que eu falei, mano, o Alexandre, né, ele mexe o quê? Com a cromatina, né, no DNA. Ele consegue lá para a reencarnação dos seres do mundo. Então, a gente não tem nem ideia o que é isso, né? Nem ideia. Imagina esses aqui, que estão, né, edificando o mundo das células.
E nós estamos nos utilizando disso hoje, né? E começou há não sei quantos milhões de anos, né? Lá atrás, né? 1.800.000 anos, eu acho, começou os primeiros seres, né? Vamos lá, Elisa. Pronto. Esse é o lixeiro. Como é que eu posso ler assim? É aquele caminhão que tem cheio de lâmpada piscando. Não, É ele pedindo caixinha mesmo. Ah, meu Deus do céu. O Tá vendo? ideal da Eu te beleza. falei, dá o dinheiro, você não dá, essa questão da tua porta, é uma greve. Tá, Eles estão vamos lá. fazendo na porta do mundo. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. Vamos lá. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Então, vamos lá o que interessa. Para esse próximo parágrafo a gente vai parar, que já está As dando a hora. formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, ensinando-se as construções celulares segundo as probabilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Seria tudo dentro de um planejamento, tudo certinho, né? As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, ou seja, no futuro a evolução, que há a evolução também, né, dos corpos, né, físicos, que eu falo materiais, né? Por isso que fala aqui também, né, os fluidos da vida foram manipulados de maneira. Então, tá, eu estou falando isso aqui, que eu sempre acho esse primeiro capítulo, esses primeiros capítulos do livro A Caminho da Luz, uma coisa sensacional, né? Um dia nós vamos chegar lá. É isso que eu fico feliz em saber. Não sei quantos milênios, quantos milhões de anos, mas um dia nós vamos estar nessa turma aí. E a gente vê que é uma turma que trabalha demais. Trabalha muito mesmo, muito. Né? Então, quem não gosta de trabalhar, não é bom ser espírito puro mesmo, não, viu? Fica quieto aí que é melhor. Né? É um negócio complicado, que a gente pensa, quando eu evoluir, eu vou descansar um pouco mais. Mas não, gente. A gente vê as histórias do Dr. Bezerra aí, né? O tempo todo para lá e para cá, auxiliando todo mundo. Né? E dos outros grandes espíritos, vê a história de Maria aí, né? Pelo livro Memórias do Suicida, né? Preocupada com essa turma do suicídio, e a gente vai ver que os espíritos superiores não param de trabalhar. Agora, esses aqui que nós estamos vendo aqui no livro A Caminho da Luz, também, no nível evolutivo, né? Muito, muito grande. Bom, já deu a hora. Nem Alguém quer espírito comentar alguma ruim, coisa? né, Fran? Hein? Nem Hein? espírito mal também. Nem os espíritos maus param de trabalhar, né? Não, não para. Ninguém Não para. param. É coisa. Eu acho que é na mesma proporção. Do jeito que Não, está a Terra. veja bem, nós falamos ainda há pouco, Jesus fala, o homem da terra não é mau, ele é frágil, porque ele é o famoso Maria, vai com as outras. Entendeu? Por isso que existe hoje o tal do influencer. Né? Uma pessoa que realmente não conhece nada, não sabe nada, mas vai lá, pega assim um livro, dá uma lidinha rápida lá e vai lá para a internet, faz um maior sucesso, Ai, que milhões de lindo. Porque visualizações, você né? acha que uma pessoa abre um livro? Esses homens abrem, esses influencers abrem livro. Dá uma olhada no Google e escuta, nem lê. Pois Ah, é. Fran, Não, pelo mas então, isso que eu lê. estou falando. Olha só, eles influenciam um sem número de pessoas que também não têm disposição, tá, para abrir também o livro e raciocinar. É isso que eu estou falando. Então, a maioria da população não é má, mas é influenciada com facilidade. É aquela velha música, o gado, né? A música do gado. Povo marcado, povo feliz, né?
Vida de gado, infelizmente. É chato falar isso, mas... E o Kardec coloca isso no capítulo 18 da Gênesis, né? E tem uma tropa, que tem 100 homens, que vai trocando os homens, vai melhorando. Mas não é todos os 100 que são ruins. Troca 5, melhorou um pouco. Ah, mas tem que trocar mais 8. Está lá na Gênesis. Troca os 8, fica todo mundo bom. A influência passa a ser boa. É a questão de bênçãos e maldições que nós falamos ainda há pouco, né? O pensamento bom, quando ele crescer, aumentar e superar o mal, ele acaba com o mal. E o mal não existe. Tá? Ele está sendo muito bem arquitetado, influenciado por inteligências mais. Mas não significa que todo mundo que está nesse rolo é mal, não. A gente tem que, né, influenciar os que nós somos. Tá? Esse que, mas todos né? têm a capacidade de pensar, né? Todos, mais humilde ao mais intelectual, todos têm a capacidade de pensar. Eu acho que isso também é o desejo das coisas fáceis, é o sonho das coisas fáceis. Você vê, a Então, pessoa ela quer aquilo, mas ela sabe que ele tem aquilo tudo, de uma forma ou de outra, entre aspas, ele trabalha, né? O influencer trabalha. Tá? Tem que acordar cedo, tem que ficar bonitinho, então, tem que andar por aí, mas trabalha. Agora, ele não quer trabalhar para ter o que o outro tem, né? é o que nós estamos falando. Ah, A vida de gado. só Né? quer Infelizmente. olhar e sonhar. Fica assim, né, nesse olha e sonha. Um É. dia eu vou ter, um dia eu vou ter. Vai ter nada, cara. Tu não trabalha, tu não se mexe, tu não sai do lugar, tu parece uma árvore. Né? É isso aí, é a vida de gado, infelizmente. Mas quando chegar as pessoas que falarem as coisas boas do bem, também vai ser facilmente influenciada, fica melhor. Aí vai começar a raciocinar, usar o raciocínio. Bom, vou encerrar aqui a chamada, tá? Que já deu a hora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Seu Roberto? Não. Encerrar a chamada não, encerrar a gravação, desculpa. Essa mensagem foi recebida